Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20, assim diz o texto sagrado. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Senhor, obrigado por termos este momento, oportunidade única de podermos engrandecer o Teu santo nome, podermos, ó Pai, nos curvar diante de Ti, ofertar-lhe o culto, conforme o desejo do nosso coração é exaltar-te, dar-lhe a glória que só o Teu nome é devido. Senhor, eu suplico a Tua graça para que Tu me uses, que através da minha vida a Tua igreja seja edificada, que Tu possas abrir o entendimento de cada um que aqui está, para que as verdades que eu venha ministrar estejam encontrando guarida nos corações, e que eles possam reter somente o que vier de Ti, auxiliado pelo Teu Espírito. Eu suplico assim, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Pode assentar, irmãos. O discipulado é uma das doutrinas básicas do cristianismo. Se nós queremos ser uma igreja que responda ao senhorio de Cristo, nós temos que vivenciar o discipulado. Nós temos que nos comprometer a vivermos uma vida semelhante a Cristo, buscarmos a Deus pelo que Deus é e não pelo que Deus ele possa nos dar. Nós temos que viver um cristianismo não com base em regras, onde nós devemos cumprir alguns mandamentos para recebermos de Deus as bênçãos que porventura ele possa nos dar. Nós vivemos, na verdade, não em busca das bênçãos, mas sim desejosos de conhecer a Deus. Essa deve ser a finalidade do nosso coração, vivermos para conhecermos a Deus, vivermos para experimentar Deus em nossas vidas, vivermos para nos comprometermos com Deus pelo que Ele é. Ele é digno de adoração, digno de honra, digno de glória, e vivermos uma vida que nos conduza a experimentarmos Deus diariamente em nossas vidas. Esse é o cristianismo no qual nós entendemos. Na verdade, o cristianismo não é um conjunto de regras. O cristianismo é um estilo de vida no qual nós vivemos tendo como base a vida do Senhor Jesus Cristo, e buscamos então nos assemelhar com Ele. Este é o cristianismo. Essa é a nossa experiência de novo nascimento, onde nós queremos então conhecer a Deus e viver para a sua glória, buscar então seguir os passos de Jesus Cristo. Lucas capítulo 14, o verso 27 diz: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. João capítulo 13, o verso 15 diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. 1 Pedro capítulo 2, o verso 21: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Cristianismo, volto a dizer, não é uma religião, não é um conjunto de regras, conjunto de mandamentos, no qual nós devemos fazer e seguir, para que através dos seus cumprimentos, venhamos alcançar as bênçãos de Deus. Não, o cristianismo é um propósito de vida, onde nós vivemos para conhecer a Deus, para fazer a sua vontade, para buscar um relacionamento com Deus, para vivermos aqui como filhos de Deus, tendo experiência de comunhão com Deus, buscando então a sua vontade, buscando que a glória dele se manifeste em nossas vidas, buscando
viver a semelhança de Jesus Cristo, que buscou a glória do Pai, buscou fazer a vontade do Pai, e não buscou a Deus para receber as suas bênçãos, buscou a Deus porque Ele nos satisfaz. Em Deus nós nos realizamos, em Deus nós nos completamos, e Ele é suficiente para as nossas vidas. Este é o discipulado, viver semelhante a Cristo, semelhante a Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele mostra que Jesus, antes dele ser assunto ao céu, ele então reúne ali os seus discípulos e lhes dá o que nós chamamos aqui da grande comissão. A grande comissão. Os discípulos são chamados para fazer discípulos. É esta a proposta. Discípulos, eles então fazem discípulos, discipuladores. Vamos lembrar da nossa missão, a missão que norteia aqui a nossa igreja, a missão da Igreja Batista Nova Canaã. Podemos ler aqui no Data Show. Vamos repetir todos? Fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo, ensinando a obedecer a tudo que Ele ensinou, capacitando-os para que se multipliquem em todos os seus ministérios, apoiando esta tarefa e glorificando a Deus em todo tempo e lugar. Essa é a missão da nossa igreja. Nós temos como propósito fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo. Visto que nós somos discípulos, visto que nós seguimos as suas pisadas, visto que nós buscamos a sua glória, visto que nós buscamos fazer a sua vontade, visto que nós buscamos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele nos proporciona, visto que a nossa realização está na pessoa de Deus, está no seu ser, Ele nos completa, nos realiza, e é por Ele que nós vivemos e nos movemos. Por sermos então discípulos dele, nós buscamos fazer discípulos que também tenham esse mesmo desejo, buscar a Deus, se relacionar com Deus, ter um desejo de Deus que possa satisfazer a sua vida, buscar a Deus por ele só, e não buscar a Deus pelas suas bênçãos. É Deus que nos satisfaz. Somos então discípulos que buscam fazer discípulos, discipuladores. Esse texto que nós acabamos de ler, aqui no verso 18, ele diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. A palavra poder aqui, ela vem do grego exousia, e poderia ser traduzido como autoridade. Jesus está declarando que foi dado a ele a liberdade e direitos absolutos e ilimitados no céu e na terra. Toda a autoridade, a soberania foi dada a Jesus Cristo pelo Pai de uma forma absoluta e de uma forma universal. Foi concedido a Jesus Cristo a autoridade, a soberania, o senhorio sobre os céus e da terra, sobre todo ser vivente. Ele tem autoridade sobre. Ele é o Senhor absoluto, Ele reina, Ele é o Senhor, Ele é soberano, e na sua condição de soberania, tendo autoridade sobre todo o ser vivente, autoridade nos céus e na terra. Essa autoridade foi dada a Ele pelo Pai. Mateus capítulo 11, verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. João capítulo 3, o verso 5. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Paulo também falando acerca da autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre a igreja, sobre todas as coisas, ele diz em Efésios capítulo 1, do verso 19 ao verso 22, e qual a sobreexcelência, a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo à sua direita nos céus,
acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. É essa autoridade que foi dada a Jesus Cristo, a autoridade outorgada pelo Pai, a soberania, o senhorio. Ele é o cabeça da igreja. É dentro dessa cosmovisão, dentro desse entendimento, que nós temos que ver esse texto. Jesus então, ele reúne os seus discípulos e ele diz: foi-me dado toda a autoridade, foi-me dado todo o poder, eu sou cabeça sobre a igreja, eu sou o Senhor absoluto sobre todas as coisas, submisso então à sua autoridade, submisso ao seu senhorio, submisso ao reconhecimento que Ele é Senhor sobre nós e que nós devemos a Ele total sujeição e submissão. Nós então cumprimos a sua ordenança. É com base na sua autoridade que ele então vem no verso 29, no verso 19, ele diz: portanto. Esse portanto aqui é um gerúndio circunstancial, no qual ele poderia ser traduzido por ao irem, indo, quando estiverem passando por algum lugar. Esse portanto aqui, ele está ligado ao verso 18, ao verso anterior, quando Jesus ele acabara de dizer que ele tem autoridade que lhe foi outorgada pelo Pai sobre todas as coisas, sobre os céus e sobre a terra. Então ele diz: tendo como base a minha autoridade, o meu senhorio, que vocês possam ir agora, vão debaixo da minha autoridade, vão em sujeição à minha soberania, como eu sendo o Senhor, cabeça sobre vós, então agora vão. Portanto, em virtude de eu ser o Senhor soberano, tendo autoridade sobre a igreja, sendo cabeça da igreja, portanto, em virtude disso, vamos lembrar agora da visão da nossa igreja, a visão da nossa igreja. Vamos todos juntos repetir? A nossa missão é fazer discípulos, e a nossa missão é como resultado da visão que nós temos. E a nossa visão enquanto igreja é ser uma igreja fundamentada na Bíblia, submetendo-se, sujeitando-se ao senhorio de Cristo. E como nós temos essa visão de ser igreja, nós olhamos para esse texto e nos rendemos a Ele, e nos sujeitamos a Ele, e reconhecemos que Jesus, Ele é o cabeça da nossa igreja. Diante disso, nós cumprimos a sua ordem, no qual Ele diz aqui no verso 19: portanto, ide, o ide aqui, ao irem, conforme estamos caminhando, irem, fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações. Esse verso 19 de Mateus capítulo 28, ele deve ser lido junto com Marcos capítulo 16, o verso 15, que é o texto paralelo. Em Marcos capítulo 16, o verso 15 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Nós colocarmos esses dois textos juntos, Marcos capítulo 16, o verso 15, e Mateus capítulo 28, o verso 19, o que nós podemos entender é que existe aqui uma única ordem, mas é uma ordem contínua. Nós temos que pregar o evangelho e fazer discípulos, é algo contínuo. Primeiro nós pregamos o evangelho, e depois nós fazemos dessa pessoa que se converteu, dessa pessoa que se submeteu ao senhorio de Cristo, que ela teve uma experiência de novo nascimento,
essa pessoa que se sujeitou ao Evangelho, compreendeu o Evangelho, nós não podemos abandoná-la, nós não podemos ter órfãos espirituais. Da mesma forma, nós não podemos fazer discípulos sem antes pregar o Evangelho a essa pessoa. Então o que nós temos aqui é uma ordem contínua. Pregamos o Evangelho e após pregarmos o Evangelho, nós devemos fazer discípulos. Nós devemos acompanhar essa pessoa. Nós devemos ajudá-la, que ela se engaje dentro da igreja. Nós devemos levar essa pessoa ao amadurecimento cristão. Nós devemos, a essa pessoa no qual ela fora evangelizada, essa pessoa no qual nós pregamos o Evangelho, nós temos que dar o acompanhamento espiritual, fazer com que ela também se torne um seguidor, um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então há uma diferença entre evangelização e discipulado. Evangelização é pregar as boas novas. O discipulado é o acompanhamento dessa pessoa que se converteu para ajudá-la no seu amadurecimento cristão. Por isso que esse texto tem que ser lido junto, Mateus e Marcos. Os dois textos, pregamos o Evangelho e depois discipulamos esta pessoa. Agora veja bem, o discipulado, no qual nós entendemos, é a formação do caráter de Cristo nessa pessoa. Por isso que nós nos voltamos para a formação e não para a informação. Informação é levarmos conhecimento para essa pessoa, levarmos ela a conhecer algumas verdades. Esse não é o objetivo. O nosso objetivo é a formação, formar essa pessoa para que ela tenha o caráter de Cristo, fazer com que ela não somente conheça as verdades bíblicas, mas que ela passe a viver essas verdades bíblicas, que o caráter de Cristo seja formado nela, que ela seja transformada de glória em glória, que ela se submeta a obedecer aos mandamentos de Deus, que ela se submeta ao senhorio de Cristo, que ela seja uma vida transformada, que ela realmente se disponha a se colocar como um vaso de barro, onde Deus passa a transformar a sua vida. Este é o propósito. Nós então ajudamos essa pessoa no seu discipulado, ela caminhar com Cristo, ela buscar se identificar com o seu Senhor, se identificar com Jesus Cristo, semelhante ao que nós já estamos fazendo. Então somos discípulos que passamos a discipular pessoas, somos discípulos que caminhamos com o Senhor Jesus Cristo, somos discípulos que temos uma experiência de viver uma vida de transformação de glória em glória, de mortificar a nossa carne, de submeter ao senhorio de Cristo, e passamos agora a discipular pessoas que também se comprometam com o mesmo estilo de vida que nós temos. Somos então discípulos, discipuladores. Jesus então lhe dá aqui essa ordem: portanto, ide e fazei discípulos, fazei discípulos. Nós, enquanto igreja, no qual nos sujeitamos à autoridade do nosso Senhor, que é o cabeça da nossa igreja, devemos então sermos discípulos, mas discípulos discipuladores. É o que ele vem falar aqui no verso 19. Depois de lhe dar a sua ordem, fazei discípulos, ele diz: fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que Jesus ele mostra aqui é uma explicação de como funciona o discipulado. Esse discípulo, no qual nós pregamos o Evangelho a ele agora ingressou na igreja através do batismo. É o que ele diz aqui: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa pessoa que ingressou na igreja, ela se batizou, ela se submeteu agora às regras, ao estilo desta igreja. O batismo é isso que representa, é um reconhecimento
de que aquela igreja, ela vai fazer parte das suas doutrinas, vai fazer parte dos seus ensinamentos, do que é ensinado ali no corpo de Cristo daquela igreja. Ela se ingressou no corpo de Cristo, ela demonstrou que ela morreu para o mundo e ela nasceu agora para Cristo. Ela foi introduzida nessa nova sociedade, ela foi introduzida agora no corpo de Cristo, ela faz parte agora da igreja do Senhor Jesus Cristo, e isso é através do batismo. O novo convertido ingressou na igreja através do batismo. Agora ele precisa ser ajudado a guardar, a praticar e a viver o que Jesus ele tem mandado. É o que diz aqui o verso 19 e o verso 20: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ingressou na igreja, agora que faz parte da igreja, nós temos que ensiná-las a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A melhor forma de nós fazermos isso, ajudar essa pessoa a guardar tudo quanto Jesus tem ensinado, é nós fazermos da mesma forma que Jesus o fez. Mateus capítulo 9, o verso 9. Mateus 9, o verso 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. João, capítulo 1, o verso 43. E no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou Filipe, e disse-lhe: segue-me. Quando Jesus ele chama os seus discípulos para segui-lo, ele está dizendo: comece a ver a minha forma de vida, comece a se espelhar na maneira como eu me conduzo, comece a ver como é a minha experiência de servir e de agradar a Deus e de buscar a vontade de Deus, em me sujeitar a Deus. E ele chama então os seus discípulos para que olhasse para ele, para que seguisse a ele. O discipulado é isso. Essa pessoa que foi evangelizada, que ela se achegou a Cristo, você agora abraça essa pessoa e começa a caminhar com ela, para que ela possa se espelhar no seu comportamento, possa se espelhar no seu estilo de vida, na maneira como você vivencia a sua experiência com Deus, a maneira como você é, a sua ética, a sua moral, a sua integridade, a maneira como você vive em sociedade, em amigos, em família, e você passa a ser um espelho para essa pessoa, passa a auxiliá-la, a ajudá-la. É essa vivência de discipulado, onde a pessoa se integra no corpo de Cristo. E você que é mais maduro, que já caminhou com Cristo, que já mortificou a sua carne, que já se deixou ser transformado de glória em glória, que está caminhando com Cristo pelo que Ele é, e não pelo que Ele te dá, onde Cristo é o seu maior tesouro, e não a bênção dEle, onde Cristo te satisfaz, e não as bênçãos dEle, onde o que faz você vir buscar a Deus é o seu ser, e não as suas bênçãos. Por isso que, não obstante você estar desempregado, você vem à igreja, não obstante você estar enfermo, você vem à igreja, não obstante você estar em luto, você vem buscar a Deus, não obstante as dificuldades, as tribulações que porventura você possa passar, você volta-se para Deus e se rende a Ele, porque é Ele que te satisfaz, é Ele que te completa, é Ele que te realiza, e é nele que está a nossa vida. A nossa vida é nele. Buscamos a Ele e a sua vontade, e não ditamos as regras para que a nossa vontade seja feita, mas sim a vontade dele. E isso você então chama esse novo convertido para andar contigo, para caminhar contigo, para que ele possa também experimentar essa comunhão com Deus e viver de acordo com esses mesmos padrões. É o que Paulo ele fala em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1.
sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Cristo buscava a vontade do Pai, buscava a comunhão com o Pai, buscava se completar e se realizar no Pai. Assim também Paulo buscava imitar a Jesus Cristo, e assim também nós buscamos imitá-lo, imitar e fazer com que outras pessoas também nos imitem, e fazermos então da nossa vida um discipulado. Entenda, essa experiência de discípulos, discipuladores, cabe a toda a igreja. O amadurecimento da igreja é responsabilidade de todos os membros. Somos nós que devemos auxiliar a todos, para que haja o crescimento, o amadurecimento. É a igreja que edifica os seus membros. Vamos ver Efésios, capítulo 4, verso 16. Efésios 4, verso 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, é a obra, é a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. São todos os membros, de acordo com a sua proposta de fazer discípulos, de acompanhar esse novo convertido, de auxiliá-lo no seu crescimento espiritual, de colocar-se, você como exemplo de vida para ele, e ajudá-lo no seu amadurecimento cristão. A justa operação de cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É através do amor para com o nosso irmão, para com o novo convertido, nós o ajudamos na sua edificação. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 2. E o que de mim, Paulo ele falando a Timóteo, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinarem a outros. Paulo ele coloca aqui 4 gerações. Ele falou ele coloca Timóteo, homens idôneos e que ensine a outros. Esse é o discipulado. Você ensina outra pessoa, ela ser um imitador seu, mas ela também passa a ser um discipulador, e é isso que faz com que a igreja cresça. Nós somos discípulos, discipuladores. Nós buscamos então acompanhar, a edificar, a auxiliar, a fazer com que essa pessoa seja amparada ao ingressar dentro da igreja através do batismo. Então nós ensinamos essa pessoa a guardar todas as coisas que Jesus tem ensinado. Nós abraçamos esse novo convertido e ajudamos ele a crescer espiritualmente. Essa é uma responsabilidade de cada membro, acompanhando, ajudando, visitando, fazendo com que ela tenha em você um irmão, um amigo, um mentor espiritual, um discípulo que possa ajudá-la a ser um outro discípulo. Você é um discípulo que faz dessa pessoa também um outro discípulo. Quando nós não cumprimos essa ordem do Senhor Jesus Cristo em fazer discípulos, nós encontramos dentro da igreja órfãos espirituais, pessoas que se convertem, mas elas não são acompanhadas. Elas então são meninos em Cristo, ou então são membros carnais. É o que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Eram crentes, porque ele começa dizendo, no verso 1, e eu e irmãos, ele chama ele de irmãos, eram crentes, eram irmãos em Cristo, mas não haviam sido transformados, não haviam sido discipulados, não haviam sido ajudados para o seu crescimento espiritual. Então,
eles eram ainda carnais. Nós, enquanto discípulos, nós temos que fazer discípulos, para que nós não tenhamos dentro da igreja pessoas imaturas, pessoas que não se deixam ser transformadas, moldadas pela palavra de Deus, moldadas pelos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, pessoas que não querem se sujeitar ao senhorio de Cristo, mas quando ela tem em você o exemplo de um discípulo, ela passa a seguir as suas pisadas. São discípulos que fazem discípulos, são discípulos discipuladores. Continuando aqui o verso 20, a parte B, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E ele termina dizendo: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus está conosco através do Espírito Santo, nos capacitando a cumprir o que nós chamamos aqui da grande comissão, a cumprir a tarefa de fazermos discípulos. Por nós termos o Espírito Santo, ninguém pode dizer que não é qualificado ou não tem condições de exercer e de cumprir essa ordem. Ninguém pode se ausentar, se eximir dessa responsabilidade de cumprir a grande comissão. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo que em nós habita. É o que ele diz aqui: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está em nós através do seu Espírito. João capítulo 14, do verso 16 ao verso 18: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mateus capítulo 10, o verso 20: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Atos capítulo 1, o verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. 2 Coríntios capítulo 10, o verso 4 e o verso 5: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. É através da palavra de Deus, essas armas no qual nós temos, que ela é poderosa em Deus para destruir as fortalezas. Fortalezas são os sofismas, as mentiras que outrora cegou o entendimento dessas pessoas, mas nós, pela palavra de Deus, nós temos essa autoridade, nós temos esse poder vindo do Senhor para destruir essas fortalezas e fazer com que essa pessoa se sujeite ao senhorio de Cristo, levando a sua mente sujeita à mente de Cristo, e levando o cativo todo o entendimento à obediência de Jesus. As armas necessárias para fazer o discipulado, nós temos o auxílio do Espírito Santo, a palavra de Deus. Esses textos todos no qual nós lemos aqui, todos eles têm o mesmo sentido, nos mostrar que nós temos através do Senhor como influenciar as pessoas para que elas se tornem discípulos do Senhor Jesus Cristo. E uma igreja composta de membros que cresce à semelhança de Cristo, ela resulta isso para a glória de Deus. Repetindo, uma igreja composta de membros que cresce à semelhança de Cristo resulta em glória para Deus. Quando nós crescemos em sujeição a Cristo, crescemos em submissão ao mandamento, à vontade, em nos colocarmos como servos, como tendo a Ele como nosso Senhor e reconhecendo a soberania dEle sobre nós. Uma igreja que cresce dessa forma é uma igreja que dá por si só a glória a Deus. 1 Coríntios 3, o verso 6, o verso 7 diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento.
A glória de Deus, é Deus que dá o crescimento. Nós somos somente instrumentos seus. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A glória é dada a Ele. Nós somos somente instrumentos seus para ajudarmos outras pessoas a crescerem espiritualmente. 2 Pedro, capítulo 3, o verso 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Esse crescimento resulta na glória para Deus, é o que Pedro fala. Mateus, capítulo 5, verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e ao ver as suas boas obras, o texto continua, glorifique a vosso Pai que está nos céus. Quando nós nos propomos a sermos discípulos, discipuladores, a glória é dada ao Senhor, porque Ele que dá o crescimento. Nós somos apenas instrumentos seus para cumprir a sua ordem, cumprir a sua vontade, nos sujeitarmos à sua ordenança. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Para concluir, vamos lembrar novamente qual é a missão da nossa igreja. Novamente, por gentileza, repitam a missão da nossa igreja. Qual é a visão da nossa igreja? Ser uma igreja fundamentada na Bíblia, submetendo-se ao senhorio de Cristo e glorificando com todo o nosso ser. Que Deus nos ajude. Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico, ó Pai querido, a Ti, que Tu possa fazer, ó Pai querido, da Tua igreja, discípulos que se rendam ao Teu senhorio, discípulos que se sujeitem ao senhorio de Cristo, que vivam a realidade de viver Cristo, submetendo-se à tua vontade e se realizarem em ti como o seu bem maior, e tendo o seu prazer na sua pessoa e cumprindo, ó Pai, a tua vontade, e que nós de uma tal forma vivamos, ó Pai, esse estilo de vida, que possamos fazer discípulos, ó Pai, que também sigam esse padrão, ó Pai, de vida, de fazer com que a sua vida resulte em glória para Deus, glorificando ao Senhor em todo tempo e lugar, glorificando ao Senhor com todo o nosso ser, que a nossa vida leve, ó Pai querido, um exemplo para que os outros possam seguir as nossas pisadas, ser dos nossos imitadores, como nós somos imitadores de Cristo. Pai, obrigado porque nós temos hoje a capacidade de assim fazer, porque o Teu Espírito nos ajuda, porque o Teu Espírito habita em nós, porque nós não estamos sozinhos para cumprir a Tua vontade. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem, ó Pai, nos capacitado, nos abençoado. O Senhor, ó Pai, que Ele está conosco. Dou graças a Ti e a glória é do Senhor. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém.